o Carlos Henrique Morelato, que é especialista em linguagens audiovisuais e multimídia. Como é que está fugindo aqui? Pela universidade daqui mesmo, né? Pela UFES. Possui graduação em design de produtos pela UVV. Atualmente é design e diretor de arte na eBrand, estratégias multiplataformas. Tem experiência em várias áreas da comunicação e design, como design para web, direção de arte, projetos gráficos, projeto de produto, programação visual. Também é professor substituto no IFES, onde integra a equipe de design do Centro de Ensino à Distância de lá. Rick, é o Carlos Henrique Morelato, a gente chama de Rick, né? Obrigado, cara. A fala é sua. Fica à vontade, é só clicar aqui, bicho. Isso aqui é a mesma coisa, né? Parece que a gente fica perdido, né? Usar um computador que não está acostumado. Pode ser PDF também, se fosse. Acho que você assiste melhor, eu acho. Bom, boa noite, eu agradeço o convite. O que eu achei interessante é que quando eu estava desenvolvendo, isso há 4 anos atrás, eu não sei se foi na mesma época ou logo depois, eu fiquei sabendo do projeto da cadeira de rodas, desenvolvido aqui pela UFES. Eu fiquei muito interessado em conhecer, que, enfim, não consegui, mas hoje eu tô feliz por conhecer. Bom, como ele já apresentou, eu sou designer e já tive a oportunidade de ver o design em diferentes óticas, assim, né, em diferentes aplicações, e isso me deu assim, uma oportunidade de aplicar esses olhares nos meus projetos, independente de qual área. Hoje eu estou trabalhando com várias plataformas, e hoje eu vou apresentar um projeto meu de produto, que mostrando um pouco que usabilidade, diferente de que algumas pessoas pensam, não é só para web, não é só para online, dispositivos digitais, enfim. Bom, o que é o Evoleg? O Evoleg é uma prótese de membro inferior, né, uma prótese de perna. E de onde surgiu isso, né? Na verdade, o que eu vou contar aqui é mais, acima de tudo, uma experiência pessoal. O meu pai, ele é amputado, né? Ele não tem uma das pernas, ele sofreu um acidente vascular e perdeu a perna. E desde então eu acompanho isso, né? Desde o início, a adaptação, a aceitação, a reabilitação. E eu na condição de designer, ficava olhando algumas coisas, algumas dificuldades e pensava, caraca, não é possível que isso é tão ruim assim, tem esse problema assim, como é que alguém não pensou nisso? Como é que né, você fica um olhar crítico assim, né? Então eu comecei a pensar e comecei a fomentar assim, uma ideia de fazer um projeto relacionado a isso, para poder tentar resolver algum desses problemas que eu via com a experiência do meu pai. Bom, essa é a história desse projeto, né? Eu vou tentar ser bem sucinto aqui, né? E o que eu vi de principal, assim, né? Resumindo, o alto custo das próteses. Por exemplo, o meu pai, ele tem uma prótese, só que se dependesse do bolso dele, ele não teria. A prótese hoje de mercado aí custa de 2 a 100 mil reais. A funcionalidade é limitada. Algumas situações que eu vou explicar mais para frente, não dá para usar a prótese. A difícil adaptação é um processo longo, envolve até um processo de acompanhamento psicológico, né? Afinal, é uma aceitação de uma nova condição. E
A exclusividade, o processo de protetização, né, no caso, é feito a partir de um molde, né, se tira um molde do coto, né, que é a parte que sobra da perna de uma pessoa amputada. E esse molde é feito exatamente sob medida, né? E o que acontece? Diversas vezes meu pai... tá tocando aqui. Diversas vezes o meu pai... ele também sofreu um câncer e no tratamento ele emagrecia e engordava. Se ele emagrecesse algumas gramas, ele já não conseguia usar a prótese, porque a prótese é feita sob medida. Aquela medida que do início, né, que foi produzida a prótese. E para usar isso, principalmente nessas condições, né, em alguns casos, a pessoa que tem uma prótese tem alguma sequela, né, de um acidente ou diabetes, enfim. E isso envolve um esforço grande assim, para se usar uma prótese. O sistema de freio seguro. A prótese que meu pai conseguiu, né, no CREFES, era uma prótese que ela só parava, quando ele pisava, só parava quando tivesse um impacto mínimo, né? Só que meu pai já caiu várias vezes, porque a prótese não freava, né? Você precisar se apoiar nela e ela dobra no joelho e você cai. E o desconforto, né? É feito sob medida, no material rígido. Esses são, resumindo, os problemas que eu via nessa prótese. Então eu comecei a traçar assim, um perfil do que eu queria resolver, né? Um custo-benefício satisfatório, que fosse de fácil manuseio, utilizável por mais de uma pessoa, buscando uma produção seriada, porque uma coisa que eu tinha em mente é que não tinha como passar essa prótese para frente, não tinha como vender, não tinha como readaptar, não tinha... Enfim, você mesmo perdia ela quando você emagrecia, então as únicas coisas que dá para produzir de forma seriada seriam os componentes, né, que é uma prótese feita de vários componentes. Exigir menor esforço, ergonômico, inovador, no mínimo, né? Bom, aí eu fui correr atrás de pesquisar esse universo. E eu tive como fonte o CREFES, que é um centro de referência, né, de reabilitação aqui no estado, fica na Praia da Costa. Eles me deram alguns dados, assim, de 1/3 dos pacientes amputados, 1/3 deles é de nível transfemoral, que é no fêmur, né, uma amputação no fêmur, e a média uns 30 pacientes com esse tipo de amputação, e uma média de 30 pacientes por dia. É uma boa procura, E a principal causa, as principais causas eram diabetes, acidentes com automóvel e acidentes vasculares, que foi o caso do meu pai, né? Bom, aí fui procurar saber como é que era o processo de protetização. O legal desse projeto é que eu contei assim com uma equipe multidisciplinar. Eu fui em fisioterapeuta, eu fui em centro de reabilitação, eu fui em protesista, eu fui engenheiro, enfim, colher material, pedir ajuda, informação. A amputação, eu não vou entrar muito em detalhes em algumas coisas, mas é basicamente isso. A partir da amputação tem todo um acompanhamento psicológico, né? Enfim, afinal, a pessoa tem que aceitar aquela perda, enfim, não é tão fácil. E, principalmente, o acompanhamento fisioterapêutico, né, que é para se reabilitar, no caso. Bom, hoje a gente tem no mercado, basicamente, as próteses convencionais, que é as próteses mais inferiores, né, não tem nenhuma... É só para apoio mesmo, e tem as próteses endoesqueléticas, que são feitas a partir de
de alguns componentes fabricados por algumas empresas especializadas que se monta a prótese. E elas custam de 2 a 100 mil. Talvez a de 100 mil chegue próximo ali do que o Lasgrel tem, ou que existem algumas próteses que tem um joelho que tem computadorizado, que ele calcula de acordo com a sua marcha, ele calcula a velocidade, o freio. O encaixe é a parte que se adapta diretamente no membro, que é essa parte que é tirada do molde, que se você emagrecer, você perdeu. Você tem que comer depois para poder engordar e voltar a usar ela. Ela é feita nesses materiais. E algumas empresas de referência que me deram algum material para pesquisa, né? Ottobock, Polior. Bom, aí eu já comecei, daquele perfil que eu tinha inicialmente, eu já comecei a refazer isso, né? Eu consegui destrinchar o que era necessário, o que era desejável, o que era secundário, né? Algumas coisas que eu tinha em mente, assim, resolver, depois que eu pesquisei, eu vi que realmente não daria para resolver, pelo menos nesse projeto. Então eu fui conversar com uma professora da UVV, que ela é fisioterapeuta, tem lá uma clínica de reabilitação da própria faculdade lá. E eu já estabeleci como necessário que atenda o usuário que possua uma coordenação motora e capacidade física, porque eu imaginava que eu conseguiria abranger a mais gente, mas eu fui vendo que a pessoa tem que ter uma condição mínima de esforço para poder usar. Possibilidade de velocidade de marcha lenta, média e lenta. O peso não podia ultrapassar uma que meu pai tinha, porque eu já achava pesada, então não fazia sentido se ela ficasse mais pesada. Um encaixe confortável, que o encaixe fixasse no membro sem comprometer os vasos sanguíneos, que é uma coisa que acontece muito nessas próteses que são moldadas no material rígido, que de acordo com o molde, ela compromete alguns vasos e forma o edema, que é um machucado, enfim. Tinha que resolver isso. Que o esforço do usuário fosse menor, em relação ao peso, em relação à estrutura, principalmente. Possibilidade de manutenção. Novamente, aqui o material de contato não provocasse o edema. Não acumulasse suor. A prótese que meu pai tinha era fechada, em contato com a pele, formava o suor, enfim. Tivesse a possibilidade de higienização e materiais resistentes a um peso específico. Bom, eu vou pular algumas coisas aqui para dar tempo da gente falar tudo. E desejável, que já não era assim, talvez não fosse possível contemplar, era que o peso fosse menor do que a média de uma prótese endoesquelética modular de joelho monoessêntrico, que era a prótese que ele tinha, nada mais que isso. E que o encaixe servisse para mais de um usuário. Ou seja, pensando no que aquela prótese iria virar a partir do meu pai, se ele se desfizesse dela. E tentar alguma maneira de multiplicar o esforço, né, por algum sistema biomecânico, enfim. Que o usuário conseguisse manusear e colocar a prótese sem ajuda de terceiro, porque no caso dessa que meu pai tinha, precisava de ajuda, enfim. Passagem de ar líquido, né, não acumulasse detritos e odor. Que o usuário pudesse subir, descer escadas e rampas em marcha normal, que era um problema. Como eu disse, tinha um problema de freio, e para você descer uma escada era um problema, uma rampa era um problema. Que o joelho da prótese dobrava para frente, então você tinha que ter um corrimão, você tinha que ir se pendurando praticamente. E secundário, que os acessórios, alguns acessórios que pudessem acrescentar alguma coisa no produto. Bom, aí eu comecei a ver o novo produto e fui pesquisar sistemas de trava
E eu encontrei assim, uma boa referência nas botas de snowboard e que se adaptavam ao meu projeto, por ser uma tecnologia que já mais evoluída e mais segura para o meu caso aqui. Aí fui tentar resolver a questão do esforço e aí fui pesquisar a hidráulica, alguns sistemas, o sistema de relação de engrenagens, materiais eu selecionei aqui o alumínio, o polietileno, poliuretano e silicone. Aí comecei a fazer os primeiros rafts. Esses são os primeiros croquis. Bom, esse é o modelo teoricamente final. Teoricamente porque eu não digo que eu terminei o projeto. Eu acredito que para esse projeto ser realmente fabricado, falta muito. Essa é uma perspectiva em 3D dele. Ele tem, vocês viram que tem bastante referência aqui das botas de snowboard. O sistema de travas dele, e ele é revestido internamente por neoprene, que é o material usado em roupas de mergulhador. Por que o neoprene? Por que o alumínio? Porque ambos podem ser reutilizados, podem ser novamente conformados. Tem uma indústria para neoprene, para reutilização de neoprene. E pela leveza também, pelo conjunto de características assim, de conforto, de estabilidade, de peso. Ela tem aberturas ali para passagem de ar e suor. A ideia é que fosse que uma chave você conseguisse desmontá-la toda. Deixa eu correr um pouco. Chave Allen. Eu cheguei a um modelo de relação de engrenagens que me ajudava no freio e me ajudava também numa diminuição de esforço, né? Uma relação de engrenagens que é uma coisa bem específica. A prótese tem uma relação de encaixe que possibilita aumentar, diminuir, ou seja, a ideia seria fazer diferentes tamanhos, que cada um desses tamanhos fosse adaptável a diferentes biotipos, não só assim uma conformação muito pessoal, muito exclusiva, como era a que ele tinha, que pudesse ser desmontado, né? O freio, o sistema de freio é uma barra que vai desde o pé até o joelho, que trava a relação de engrenagens, bem mais seguro do que uma força mínima que ele teria que fazer numa prótese que ele tem, por exemplo.
Bom, como eu já falei, mas os materiais é alumínio e aço, revestido de neoprene. E, novamente, por quê, né? O alumínio pode ser 100% reutilizável e revestimento de neoprene também. E a ideia é que ela viesse em case, que ela fosse totalmente desmontável para você viajar, para você se locomover, porque a que ele tinha era totalmente montada, você tinha que levar a perna praticamente inteira. E é basicamente isso. A Alcoa é uma empresa líder em alumínio da América Latina, que eu tive a felicidade de participar de um concurso de inovação e conseguir ficar entre os 3 finalistas com esse projeto. Não ganhei, mas belisquei. Bom, e o que acho que essa experiência tem assim para destacar é que acho que a usabilidade não é luxo. Eu digo por experiência própria. Quem não tem dinheiro também anda. Não é simples. Por que não é simples? Porque, principalmente no mercado, eu vejo que as pessoas acham que fazer prover boa usabilidade é uma coisa simples. E também não é dispensável, né? Eu também vejo bastante no mercado que essa é uma etapa pulada. E também não deve ser feita de achismo. Esse projeto já diz bastante, porque foi o tempo todo uma análise homem-máquina. Foi eu ver o meu pai subindo a escada, andando, ele caindo, ele tendo os problemas, vendo as limitações da prótese. Então, não tem como você desenvolver uma prótese ou desenvolver um website achando que é o que o professor Mauro acabou de dizer aqui, né? Pensar no outro. Seja qual for a aplicação, né? De web, de produto, de gráfico, enfim. Eu queria deixar uma frase que eu também não consegui saber de quem é essa frase, mas que eu gostei muito, que sela o meu projeto aqui, e que tem muito a ver com a temática, né? Que é educação para... que a menos que nós mudemos essa nossa forma de pensar e a nossa percepção do que é normal, né? Olhando para as nossas condições, nós vamos continuar a criar passagens seguras para alguns, no caso a gente e alguém que seja igual a gente, e barreiras para outras pessoas. E é isso. Obrigado.